Cumpre-me, de certo modo, em nome do painel, cumprimentar-vos e agradecer a gentileza da vossa presença, cumprimentar as pessoas que estão em casa a acompanhar-nos, que são uma companhia preciosa e indispensável para nós, e como não podia deixar de ser também, cumprimentar a Universidade Católica no seu todo pelo contributo que nos trouxe para este debate. Dr. Jorge Ascensão, a Assembleia, atrás de nós, como teve a oportunidade de observar, reagiu com um certo frisson quando, a determinada altura, se questionou o modo como os pais concordariam com o tempo que as crianças passam na escola, pelo menos não o terão considerado exagerado. E houve atrás de nós um certo bruá na sala, quase como quem diz, bom, eu sabia. Os pais são realmente assim e reconhece este tipo de manifestação. Os professores terão motivos para pontuar com algumas reticências estas respostas dos pais, sim ou não? Antes de responder, só cumprimentar todas e todos e agradecer a presença, bem como dar os parabéns à Universidade Católica por este estudo e agradecer essa colaboração. É um estudo que há muito vimos a reclamar e que obviamente precisamos ainda de aprimorar para perceber melhor aqui algumas condicionantes. Mas para não me alongar muito, eu julgo que os pais neste momento veem na escola a instituição melhor e de maior qualidade para ajudar na sua grande responsabilidade e função que é a educação dos filhos. E obviamente que tenho a certeza, primeiro não podemos esquecer alguns apontamentos, algumas notas do estudo. São os pais com um grau académico mais elevado, na sua maioria, que responderam. Mas não seria de esperarmos quase o contrário? E era aí que eu... E provavelmente por serem esses, são portanto os pais, e estamos aqui a ver uma resposta, dizendo que o tempo é adequado porque, de alguma forma, responde a uma necessidade familiar de quem está, grande parte do dia, 8, 9, 10, 11 horas, muitas vezes, fora de casa e não tem como acompanhar os filhos. E, portanto, nós temos, enquanto sociedade, que encontrar aqui alternativas. Portanto, este é um ponto que gostaria de deixar claro, porque é que muitas vezes as respostas podem estar condicionadas. Mas julgo também que tem a ver com o que eu dizia no início, que era para aí que estava a responder, que é da confiança que nós temos na escola como a melhor instituição que nos pode ajudar. E quando digo que nos pode ajudar, é também aos vossos filhos. Porque muitas vezes aquelas profissões que provavelmente poderão ter mais possibilidade de acompanhar os filhos em casa, acharão isto um pouco irrisório. Mas é que nem todas as profissões têm sequer algum tempo para poder acompanhar. E isto pode nos levar a um outro tipo de discussão enquanto sociedade. Mas eu não queria deixar de referir também que não é uma questão da quantidade do tempo. Nós podemos perguntar-nos se o tempo que elas passam na escola ou noutro sítio qualquer, num ATL, seja no que for, se é de facto um tempo adequado em qualidade para a idade das crianças. Porque todos nós achamos que é um tempo demasiado longo, e se há quem tenha dito que os currículos são longos, somos nós na Confap, nomeadamente no segundo e terceiro ciclo. Mas se achamos que o tempo é longo e ninguém questiona o tempo que os nossos filhos bebés passam fora do colo da mãe, ainda bebés, nas creches e nos infantários. Porque aí já poucos de nós têm provavelmente a possibilidade de acompanhar os filhos como gostaria. Portanto, nós temos que encontrar uma resposta. E nós até admitimos, enquanto pais, e na discussão que temos feito enquanto pais, até gostaríamos que pudesse ter algum modelo tipo nórdico, que era um dos cônjuges poder acompanhar os filhos até aos 12 ou até aos 16 anos. Mas isto já não é só uma alteração do paradigma da escola, seria uma alteração do paradigma social e do paradigma laboral. Neste que nós temos, muitas das crianças, se não tiverem o tempo de escola que têm, estão na rua
estão abandonados em casa que, pela lei, seriam retirados aos pais, ou estão, provavelmente, em instituições de muito menor qualidade. E é isto que nós temos que pensar em termos global, em termos de sociedade, e o que é que nós temos que construir naquilo que é a educação e o desenvolvimento dos nossos filhos. Julgo que estará aqui uma das causas deste tipo de avaliação e que julgo não é nada absurdo como à partida pode ter parecido pela reação da sala. Os professores não estão exatamente de acordo e depois já lá iremos. Eu penso que aquilo que nos está a dizer, por outras palavras, é que aquilo que nós imaginamos como missão da escola não pode ser separado daquilo que nós queremos da criança, ou seja, não é razoável, parece-me a mim, imaginar uma missão para a escola sem termos uma política de base da infância, digo eu. Senhor Doutor José Vítor Pedroso, os pais e os professores, desculpe por assim, parecem não se entender em relação àquilo que acaba por ser a missão da escola. E imaginando na direção-geral, eu imagino que fica às vezes de coração apertado, porque me parece que aquilo que os pais esperam da escola e aquilo que os professores, de certa forma, reconhecem nela, muitas vezes não bate certo, sendo que, no entretanto, neste espaço, estão os nossos filhos a responder aos pais e aos professores segundo perspectivas de escola ou segundo perspectivas da missão da escola que não são, de facto, coincidentes. Em primeiro lugar, agradecer o convite para aqui estar, felicitar também a Leia e a Universidade Católica pelo estudo, importantíssimo na Direção-Geral de Educação. Faltam-nos muitas vezes dados científicos e este tipo de informação que condicionam, com certeza, as políticas públicas e, portanto, valorizar muito tanto a Leia como a Universidade Católica pelo estudo. Fugindo um bocadinho à sua pergunta, mas não vou fugir, a questão do tempo, e pegando na questão do tempo, se nós, de facto, aqui tivemos duas reações, e o próprio estudo aponta para duas reações diferentes, se perguntarmos a um professor de português, matemática, geografia, se o tempo que tem para ensinar a sua disciplina é suficiente, vai dizer que não. Portanto, que é o oposto a esta reação. Portanto, os alunos precisariam mais tempo de matemática, precisariam mais tempo de geografia. Todos acham que precisariam de mais tempo para a sua disciplina, apesar de depois acharem que o aluno está tempo demais na escola. Portanto, eu penso que aqui a resposta é um pouco também emocional e há aqui qualquer coisa de distinto entre o que, por um lado, se afirma à partida e, por outro lado, uma reflexão mais profunda. Nós, neste momento, temos, eu diria, em média, sobretudo, uma presença nas escolas à volta dos currículos nacionais, tem à volta de 30 horas, vou dizer, em média, e tem sido, eu diria, uma resistência da nossa parte perante as pressões dos professores, de todas as áreas científicas. Isto é, se houvesse resposta do Ministério às pretensões da sociedade, teríamos os alunos 30 ou 40 horas por dia na escola, para poderem ter todas as disciplinas, todas as áreas, etc. Portanto, qualquer coisa que, como percebem, é impossível ter os alunos. Relativamente à expectativa, e agora indo diretamente à sua questão, e vou também ser rápido, eu penso que aqui, mesmo pela intervenção do Jorge Ascensão, a sociedade portuguesa, e penso que não há aqui uma pergunta direta sobre essa questão, tem uma opinião sobre a escola portuguesa boa. Isto é, positiva. Não sei se as nossas cientistas chegaram a essa mesma opinião, mas há uma expectativa positiva relativamente à escola e o que é necessário, e sei que estão aqui muitos professores e diretores, é que a própria escola tenha esta capacidade de valorizar o seu trabalho. Muitas vezes, a nossa história recente, diria eu, leva muitas vezes a que sejam os próprios professores a desvalorizarem o seu trabalho e a desvalorizarem a ação da escola. Eu penso que seria muito importante, e o exemplo deste concurso é isso, não é? 3.000 escolas que se candidataram porque consideram que fazem um bom trabalho que devia ser valorizado. Portanto, o meu
e isto é uma conversa que eu tenho tido com muitos professores, esta necessidade das escolas e dos professores e das direções das escolas valorizarem o seu trabalho. Está a ser realizado em Portugal muito bom trabalho. Os dados da educação em Portugal, e há aqui várias pessoas que acompanham os dados, têm tido uma progressão ótima. Temos vindo a melhorar constantemente os resultados nos últimos 20 anos. Isso significa que não se deve ao governo A, B ou C, mas sim que significa ao trabalho que é feito nas escolas. E fico por aqui para poder passar a palavra. Dr. Filinto, a segunda reação que suscitou um certo frenesi foi quando se disse, curiosamente, tomando até em consideração outros estudos que serviram de base de comparação, os professores portugueses colocam-se de forma inequívoca na equação quando nós estamos a falar dos resultados escolares. Os professores chamam a si uma percentagem significativa esta responsabilidade e sentiu-se na Assembleia um certo bruá, porque no fundo isto é um exemplo de uma maturidade, muito seriamente, um exemplo de uma maturidade fora do lugar dos professores. Não. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar em primeiro lugar a plateia, aqui cheia de professores, eu não os conheço, eu sou de outra margem, sou de Gaia, muitos diretores também, penso que estão aqui alguns diretores, vi lá fora alguns, e portanto queria cumprimentar esta plateia. E também aqui a mesa, claro, o Dr. Eduardo Sá, o Dr. Vítor Pedroso, felicitá-lo pelo trabalho que tem feito na DGE, o Dr. Vítor Pedroso, o colega do privado, Rodrigo. Há 4 anos o privado não podiam estar lado a lado, aliás, estavam uns contra os outros, há 4 anos já ninguém se recorda, essa fase já passou. O privado é importante no sistema educativo nacional, também aos jovens de extensão, temos estado nos últimos dias em vários fóruns, um pouco por país, e também a doutora Maria Emília Brederode, pessoa que eu muito admiro. E queria cumprimentar em especial a ex-ministra da Educação, doutora Isabel Alçada, pessoa também que eu admiro bastante. Os pais, e peço aos jovens de extensão que não me levam a mal aquilo que vou dizer, às vezes são ingratos. Quando os filhos têm bons resultados, então o filho é que é, de facto, o supra-sumo. Quando tem maus resultados, a culpa é do seu professor. Eu acho que é verdade, eu acho que aqui devemos encontrar algum ponto de equilíbrio, porque em algumas situações isso pode ser verdade. Eu não admito que os professores sejam os culpados pelos maus resultados dos alunos. As pessoas querem o melhor para os alunos. Os professores fazem tudo para que os alunos tenham sucesso nas suas aprendizagens, muitas vezes com poucos meios, bem sabemos, mas, portanto, os professores fazem das tripas de coração e eu, por acaso, não notei esse broá. Notei o broá dos pais em relação ao tempo de escola que os filhos passam, não é? Que é um broá que eu também pensei 2 vezes porque esse broá. Eu até notei aqui, enquanto o João Estação estava a falar, eu não sei se referia, portanto, ao imenso tempo que os alunos passam na escola, ao espaço escolar, não sei se referia às aulas que eles tinham, não sei se estava a referir às atividades extracurriculares, que eu acho que é um dos temas para os quais a educação com E maiúsculo não é amigo da criança. Eu acho que temos que rever o modelo de funcionamento das AEC, de norte a sul do país, tem que ser revisto por todos nós. Mas, portanto, a minha pergunta é só esta: se não for na escola, onde é que muitos das nossas crianças ficariam? Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto. Em Gaia, eu sou de Gaia, já perceberam, sou de outra margem do Rio Douro. Em Gaia existe um projeto que é o Gaia Aprende Mais, muitos conhecerão, o Dr. Vítor Pedroso conhece seguramente, o Sr. Ministro, onde, de facto, os alunos podem estar na escola das 7h30 da manhã às 7h30 da noite. É verdade, é verdade. Mas eu pergunto, se não fosse assim, muitas daquelas crianças estariam na rua, como diz a extensão. Portanto, eu não vejo... Claro que isto é um problema da sociedade, não é da escola, não é só da escola. Nós imputamos tudo à escola, é tudo para a escola. Na escola já repararam quantas educações temos? É para isto, é para aquilo, é para aquilo outro. Tudo se imputa à escola. Acho que a sociedade também deverá, portanto, resolver este problema. Mas, de facto, eu fico muito contente de percepcionar que, de facto, os professores são os grandes responsáveis, os grandes motores para os bons resultados escolares, portanto, dos seus alunos. Eu não sei se vou ter tempo de dizer, também em relação
aos resultados, não são os escolares, mas aos resultados dos exames, que vocês muito bem percepcionaram no vosso estudo, a quem eu chamo os donos disto tudo. E depois, se me deixar, eu posso justificar porque é que estou a dizer que os resultados dos exames escolares são, e não é caricatura, são os donos disto tudo. Depois também gostaria de falar um bocadinho sobre o modelo de acesso ao ensino superior, que também neste estudo está mais ou menos plasmado. É este modelo que queremos? Não valerá a pena discuti-lo? É um modelo que é do meu tempo e eu já sou como vocês são do século passado? É isto que interessa? É isto que interessa? Não há aqui outros critérios que não seja a média dos exames, dos resultados dos exames e a média da avaliação interna? Não haverá outros critérios que sejam importantes para definir que um aluno vá para o ensino superior? E também, e calmo com isto, e também devemos refletir no quadro da vaidade, que é o quadro de honra e o quadro da excelência. Eu vou criticar a escola pública. Eu vou-me criticar, porque eu tenho no meu grupo o quadro da excelência. E hoje percebi que é uma grande asneira, porque o meu quadro da excelência é como o vosso, se calhar, só tem em conta os resultados das avaliações. E eu critico tanto os rankings das escolas, acho uma fantochada, dou mais valor aos percursos de sucesso, que têm outros critérios. Eu tenho no meu agrupamento, como vocês têm também no vosso agrupamento, o quadro de honra. Que honra terá um aluno que lá em casa tem tudo e mais alguma coisa e tem um 5? É normal. Honra tem aquele aluno que lá em casa não tem quase nada e tem 4 e 5. É uma crítica ao filinto, nem sequer é mais ninguém em mim esta crítica. Portanto, se não foi por outra coisa, doutor Eduardo Sá, a minha vinda aqui levou-me a refletir nesta situação. E também, se me der a oportunidade, e no final vou deixar aqui um envelope meio fechado à doutora. Eu ouvi hoje de manhã os meus alunos, ouvi 100 alunos, e perguntei-lhes que escola é que tu querias e que escola é onde estás. Resultados fantásticos. Não se pode ler tudo publicamente, mas tenho aqui 3 ou 4 testemunhos que resumem bem aquilo que disseram os 100, que eu gostaria que escutassem. Eu penso que a seguir vamos precisar de escutar também os alunos em relação à missão da escola. Agradeço-lhe muito, doutor. Eu acho que os resultados, e a doutora confirmará, os professores disseram que eram os responsáveis pelos bons resultados dos alunos e pelos maus resultados dos alunos. E esta maturidade é uma maturidade absolutamente fora de lugar. Em relação aos donos disto tudo, numa casa que já foi PT, eu, se me der licença, não vou tocar nisso e vamos passar para outro assunto. Sr. Rodrigo, os pais e os professores estão em desacordo em muitos aspectos, estão de acordo num aspecto, que é a escola talvez se preocupe mais com os desempenhos no contexto dos exames do que propriamente no sucesso educativo. Ou seja, os pais e os professores clivam de uma forma sábia, todavia um bocadinho inquietante para todos nós, aquilo que são os resultados escolares, ou o sucesso escolar e o sucesso educativo. Estará de acordo? Bem, antes de mais, muito obrigado, olá a todos, aos amigos antigos e aos novos, e gostava de começar por algo que me perturba sempre e hoje também me perturba, que é os pais, a escola, os professores. Ora, eu conheço alguns dos presentes nesta sala e são tão diferentes entre si que eu não consigo, e os que são professores, dizer os professores, mas aquelas duas senhoras não têm nada a ver uma com a outra. Portanto, eu acho que não há os professores, os pais, os alunos, portanto, tenho sempre uma certa dificuldade com esta média, porque muito boa que seja a estatística, os pés no frigorífico, a cabeça no fogão, a média está porreira e eu estou à beira da morte. E, portanto, tenho dificuldade com a parangona dos pais e dos professores. Acho que há pais e professores muito diferentes e acho que, acima de tudo, vivemos tempos muito excitantes, até no sentido físico, na educação, porque a verdade é que este discurso do que temos que fazer mudou. Com muito orgulho, começou no particular e cooperativo em 2013 e agora em 2018 alargou-se para todo o país. As escolas têm, de facto, imenso poder para, sem dar explicações a ninguém, nem precisarem de parecer prévio da DGE, decidir o que é que querem fazer com o currículo, com o tempo, como é que se organizam, como é que não fazem. E, portanto, posso, como escola, transformar-me, e os que estão aqui presentes e que acham que é tempo a mais reestruturar o tempo, os que acham que é tempo a menos reestruturar os tempos, e levar-nos a um novo paradigma que é a missão da escola não é uma missão centralizada, definida pelo ministro do momento e por meia dúzia de sábios.
Há grandes parâmetros que todos estamos de acordo, e se não tivermos, existe a Constituição e a Lei de Bases, e depois, a partir daí, de facto, cada escola é suposto ser muito diferente. É suposto ter uma missão completamente diferente. Há escolas aqui presentes que, de facto, têm uma obrigação social para garantir refeições. Têm uma obrigação social de garantir capacidade de autonomizar em relação a um meio que os puxa para baixo. Há escolas aqui presentes que nem lhes passa pela cabeça a questão das refeições, porque têm um meio que os puxa para cima e, portanto, têm de, com esse meio, de levá-los mais longe. E, portanto, gostava de conhecer, eu não consigo ver o mundo como índios e cowboys. Mas tínhamos que começar por algum lado. E isto leva-nos à questão do tempo. Porque, novamente, eu percebo o velho paradigma de se dão tempo a mais ou dão tempo a menos. Mas eu até nem sei se nós temos o mesmo conceito de tempo. O meu filho mais pequeno é o primeiro de todos, mas está desesperado porque estão-se a aproximar as férias de Natal e ele não quer não estar na escola, porque ele adora estar na escola. Tem a sorte de estar numa escola que lhe dá imenso tempo. E está assim aqui uma picardia aqui ao amigo Filinto. Nós não precisamos de rever nada, porque é que o tempo da escola tem que ser um tempo estruturado, orientado por adultos. É como aquelas festas de anos com os animadores, mas os miúdos não querem animadores nas festas de anos, querem brincar uns com os outros. Portanto, o tempo da escola tem um tempo de aprendizagem estruturado, orientado por adultos, e espero que tenham um tempo para eles crescerem, para não fazerem nada, para fazerem alguns disparates minimamente controlados. E, portanto, é nessa diversidade que eu acho que diferentes pais vão esperar diferentes coisas, diferentes professores vão oferecer diferentes coisas. E é uma das vantagens, para mim, do setor do ensino particular e cooperativo, e o meu grande sonho é que todas as escolas sejam nisso, particulares e cooperativas, neste sentido, que é, nós como grupo, comunidade de educadores, temos um sonho para a educação, temos uma ideia, oferecemos essa ideia, e há um conjunto de pais e encarregados de educação que aderem a essa ideia e que gostam dessa ideia. Portanto, a escola é feliz quando todos os que lá estão em torno de uma ideia comum. Dir-me-ão, mas isso é um sonho, uma coisa idílica. E eu é que sou o perigoso neoliberal. Quer dizer, é esse sentido comunitário da escola que eu acho que olharmos para pais e professores talvez não seja a melhor abordagem. Bom, eu vou fazer o papel odioso, se me dá licença, porque de repente tenho a impressão que nós estamos a falar de uma mesma escola que nós vamos conhecendo. Vamos lá ver. Doutora, eu guardei-a para o fim por uma atitude de absoluto respeito em relação a si. Mas de absoluto respeito em relação a si. Não por causa do cargo que ocupa, mas por ser a doutora Maria Emília Bradró dos Santos. E porque a conheço, como sabe, felizmente para mim. A experiência que nós temos, daquilo que nós vamos vendo, é que a escola foi muito importante para resgatar as crianças do trabalho infantil. A escola democratizou o mundo. E, felizmente, nós temos os ganhos que derivam disso. Todavia, nós temos hoje crianças que, de uma forma inquietante, digo eu, saem de casa às 8 horas da manhã e regressam a casa às 8 horas da noite, porque têm muito tempo de escola, muitas atividades extracurriculares e muitas explicações. Muitas delas têm recreios, às vezes, de 5 minutos. E, portanto, a questão que eu guardei para o fim, respeitosamente, é, mas a escola foi e é tão preciosa na maneira como transforma o mundo, de dentro da escola para fora da escola, até que ponto é que não precisa de pôr à discussão um pormenor tão simples quanto este. Qual é a linha que separa o bem precioso, indispensável, que é a educação, e a partir de que linha é que nós vamos, de novo, ter que repensar se não há muitas crianças que estão a ter um outro formato de trabalho infantil no século XXI, cuja discussão precisa de ser generalizada, para que nós, e a doutora tem um papel importantíssimo há muito tempo a esse nível, não possamos estar a correr um risco, que é o de estarmos a formar, a escolarizar como nunca, mas ao mesmo tempo a contribuir de uma forma passiva para que muitas crianças não tenham infância. Muito obrigada, Dr. Jorge Sá, pelas suas muito amáveis palavras. Põe-me uma questão muito difícil. De qualquer maneira, se me permite, eu gostava de saudar os meus colegas de painel. Primeiro, saudar todos e permitam-me que destaque a nossa querida ex-ministra Isabel Alçada, dileta amiga, e saudar todos os membros do painel
felicitar o Dr. Jorge Ascensão por esta iniciativa e a Confap, a Universidade Católica e as duas investigadoras presentes, porque acho que já aqui foi dito pelo Zé Vítor que a importância que é haver estes estudos para fundamentarem decisões e para retirarem, muitas vezes, para ajudar a construir consensos, no fundo, não é? E compromissos. Portanto, acho que, de facto, foi uma ótima ideia. Põe-me uma pergunta muito difícil, que lá está, não é? Sabe que aqui há muitos anos estava na moda o Illites, não era? Lembra-se? E lembro-me que na altura fiz um estudo sobre uma polémica na Seara Nova entre republicanos e defensores do Estado Novo na educação, e em que os republicanos queriam educação e queriam, sobretudo, alfabetização, e os do Estado Novo diziam, não, e o povo está tão bem assim. E lembro-me concretamente de um senhor que escreveu, a frase era muito engraçada, educação, 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 sempre educação. Ai, meu Portugal, que foste tão grande sem saber ler nem escrever. E eu acho que isto traduz muito bem a mentalidade da época. E para dizer, primeiro que é mentira, que o Portugal não foi tão grande sem saber ler nem escrever, não é? Estava na ponta do progresso científico, pelo menos da ciência náutica. E, por outro lado, pronto, que os tempos mudam e que estamos numa sociedade cada vez mais complexa e que cada vez é preciso mais, de facto, educação. Agora, também acho que às vezes que há uma sobrecarga, embora me pareça que tem muito a ver também com o tipo de atividades que se tem, não é? Por exemplo, a ideia das AECs, que foi uma ideia generosa e positiva, mas que estão a ser foram a dada altura transformadas em mais atividades de escola, não é? E não umas atividades de enriquecimento e sobre... Uma coisa que achei interessante foi aqui o consenso que há sobre a não importância da educação física, não é? Do desenvolvimento físico, não é? Que é uma das coisas que me parece que pode-se justificar, por exemplo, o maior afastamento dos rapazes em relação à escola, porque os rapazes são mais físicos, não é? E, portanto, ninguém liga nenhuma àquilo, vão ficando todos muito sentadinhos, acho que também não lhes deve fazer muito bem. Mas eu gostava de dizer mais algumas coisas, se me permitirem, sobre este estudo. O que me interessou mais aqui foram duas coisas. Uma é esta ideia de que, cada vez mais, à medida que se avança na escolaridade, estamos todos centrados nos exames e menos no aprender, não é? Que acho uma coisa grave, quer dizer, e que contraria os objetivos da escola. Depois, em relação às missões da escola, confesso que não me parece que seja necessário haver uma linearidade nas opiniões dos vários parceiros. Acho natural que os pais queiram coisas diferentes da escola do que os professores. Eu lembro-me de um estudo também que já fiz há muitos anos, que era a escola que eu gostaria de ter, e em que os pais, o que queriam acima de tudo, isto também já foi há bastante tempo, era segurança. O que eles queriam era ter a certeza que tinham um sítio onde os filhos estavam seguros. Os miúdos, o que queriam era convívio. Pronto, o que eles queriam eram os amigos e estarem lá, e o sítio que mais gostavam eram os recreios, como ainda hoje é, e assim. E os professores era a aprendizagem vista muito como transmissão de conhecimento, não é? Portanto, eu acho, apesar de tudo, natural que haja algumas perspectivas diferentes sobre o que é as missões da escola. E depois, acho que a escola, sem dúvida que a sua missão principal é promover situações de aprendizagem, mas não sei se a formulação que foi adotada para as missões se corresponde bem a essa ideia e se as pessoas entendem da mesma... Por exemplo, eu tenho teria dificuldade em dizer que a missão da escola é mais desenvolver o desenvolvimento cívico
do que o desenvolvimento social. Acho que é difícil estar a distinguir assim o conteúdo do desenvolvimento científico ou tecnológico. Então, e onde é que aparecem as artes? Está aí ou está no... Não é? Quer dizer, essa formulação não me satisfaz inteiramente e, portanto, sugeria que repensassem um bocadinho. A outra coisa que sinto imensa falta e que gostava imenso que continuassem é a voz dos alunos. Quer dizer, acho que é de facto indispensável na próxima fase passarem para os alunos e, sobretudo, os maus alunos, não é? Os alunos que têm um desempenho fraco. Porque os bons, eles estão satisfeitos com o que está, não é? Não tem que... Os maus alunos é que a gente tem que ouvir. E a mesma coisa, ou não é a mesma coisa, mas em relação aos pais também, a preocupação em conseguir auscultar pais com níveis de escolaridade mais baixos, não é? E com outro tipo de necessidades. Portanto, achava isso também muito importante. E depois, não sei se me permitem ainda dizer, o que me impressionou mais foi a história das explicações. No fundo, é uma dupla escola que aqui está, em que há uns alunos que só têm acesso a uma e outros que têm acesso a duas, para o bem e para o mal. Quer dizer, tanto para os segundos, coitados, devem ficar cansadíssimos, e ainda por cima, quanto melhores alunos são, se calhar mais explicações têm, o que é uma vida muito pesada. Isso é o tal trabalho infantil de que falava o Dr. Eduardo Sá. E os outros que não têm direito a essa segunda escola, porque naturalmente é paga e, portanto, a maior parte das pessoas não tem direito a essa segunda escola. E isto cria uma situação, de facto, de injustiça social e desigualdade de oportunidades muito grande e, por outro lado, dá-me a impressão que é revelador de qualquer coisa não está bem na escola. Ou é os programas, ou é o nível de exigência, ou eu não sei o que é, mas alguma coisa não está bem. Não é? Já tenho, muito obrigado. Vamos passar a conversa para a Assembleia, se a Luísa nos autorizar, mas antes eu não resisto, Jorge, desculpe, à questão dos trabalhos de casa. Números redondos, nós estamos a falar de 90% de crianças que têm trabalhos de casa frequentemente ou todos os dias. E temos os pais a reconhecer que são um bom complemento de aprendizagem, mesmo quando às vezes os trabalhos de casa são feitos entre o banho e o jantar, com a mãe e o pai à beira de um ataque de nervos. Eles colaboram nos trabalhos de casa, isso é bom. Digo eu que às vezes talvez até colaborem demais, mas isso logo se vê. Ficámos muito contentes com aquela observação do Dr. Filinto em relação ao quadro de honra, porque um dia temos que falar a sério, muito a sério de tudo isso. Mas e os pais? Afinal de contas, qual é a opinião da Confederação das Associações de Pais em relação aos trabalhos de casa? São bem-vindos? Temos que ter aqui conta, peso e medida, porque há muitos professores que os recomendam, há muitos outros que se sentem espartilhados entre aquilo que reconhecem não ser muito razoável nos trabalhos de casa e depois têm as exigências dos pais a dizer e trabalhos de casa não? Em que é que ficamos? Bom, eu antes de ir diretamente dizer só porque acho importante que corroboro o que dizia o Queiroz sobre esta questão de professores e pais, etc. Até porque a maior parte dos professores são pais e mães, feliz ou infelizmente, por causa do envelhecimento da classe, mas o que é certo é que são, e de facto este léxico leva-nos muitas vezes a prejudicar a escola por questões menores. E é verdade, e é por isso que, respondendo à questão, nós temos que colocar esta participação parental a vários níveis. E eu posso dar uma opinião enquanto CONFAP, enquanto aquilo que é um movimento associativo parental, de muitos pais que participam em conselhos pedagógicos, conselhos gerais, pais representantes de turma e nas associações de pais. E, neste estudo, uma das primeiras conclusões que eu retiro é ainda temos muito a caminhar para uma aproximação entre a família e a escola. É necessário haver mais aproximação. Aproximação no sentido de cumplicidade e de conhecimento. Para percebermos, porque há pais que dizem que os trabalhos de casa são importantes,
e nós vemos ali, e há duas ordens de razão. A primeira tem a ver com esta ideia de que a escola serve para classificar o meu filho como bom ou mau, em termos de resultados académicos. E que nós andamos a tentar desconstruir, mas quando desconstruímos, isto inquieta o dia-a-dia de trabalho. E quando nós queremos desconstruir que é preciso deixar de ocupar o tempo na escola, numa sala tipo autocarro, e onde nós pegamos num livro e dizemos hoje vamos dar da página 25 à 30, isto também inquieta muito o status quo e leva muitas vezes a reações que nos impedem, provavelmente, daquilo que nós estamos depois a querer defender e que tem a ver com a forma como ocupamos o tempo das crianças, no tempo que elas passam na escola. E é verdade que muitas vezes nós pensamos, reparem, estão muito tempo na escola, e depois o que é que pensamos? Ele não sabe ler ou não sabe escrever, vai fazer uma cópia, não sei quantas, vai repetir uma palavra não sei quantas vezes, vai fazer não sei quantas contas. É só porque não está na sala de aula, está em casa a fazer, já não é tempo a mais? Porque este é que é o tempo a mais. Que é, de facto, sempre a fazer a mesma atividade da mesma forma. Nenhum de nós gosta disto. E, portanto, aí, enquanto Confap e eu, pessoalmente, trabalhos de casa, não. E o Movimento Associativo de Pais tem colocado muito em causa, embora haja pais que pensam diferente, a questão dos trabalhos de casa pela forma como eles estão feitos. Mas eu aproveito para fazer aqui uma homenagem à professora do primeiro ciclo do meu filho, a excelente aluno e excelente professora, do melhor que eu já conheci, que ela não mandava trabalhos para casa da matéria ou para todos igual. Dependendo com as necessidades dos seus alunos, ela mandava trabalhos de casa, desafiava-os a trabalhos de casa, no supermercado, etc. E por isso é que eu gosto de diferenciar, porque isso era uma aproximação da escola à família e da família à escola. E isso é importante. Portanto, no molde em que temos os trabalhos para casa, que é repetir mais a matéria, e mais, no segundo e terceiro ciclo, e mesmo no secundário, e note-se que a importância dos trabalhos para casa no primeiro ciclo é diferente dos restantes, e eles começam a ter finalidades diferentes. Em alguns casos, completar o programa, porque não temos tempo para dar na escola, nem o português, nem a matemática, portanto vais para casa, dás isto e tal, isto está dado. E nos outros casos, porque como tu tens que ser bom aluno, ou precisas de aprender um determinado nível de matéria, já no secundário, ok, temos estes trabalhos para casa. E é por isso que, conforme cresce o nível de ensino, se dá cada vez mais importância aos resultados académicos. De facto, eu julgo que não serão só, eu já tive famílias a pedir-nos uma posição drástica de recusar-nos a que os nossos filhos façam trabalho para casa. Só que isto não funciona em termos de educação, a meu ver. É uma desobediência à autoridade do professor. E o que nós gostaríamos é que os professores deixassem de sentir a necessidade de mandar trabalhos para casa. Ou que repensassem, pelo menos, aquilo que é o trabalho de casa, ou como é que podem fazer a ligação do conhecimento científico à sua aplicabilidade na vida do dia-a-dia de uma criança. Porque isso também a incentiva e a motiva para a aprendizagem, como sabem. E, portanto, não tenho uma resposta linear à pergunta. Não, já respondeu. Mas há, de facto, uma preocupação com isso. Respondeu com a particularidade das pessoas lá em casa estarem a registar e, portanto, o Presidente da Confap foi claro, não aos trabalhos de casa, com esta particularidade. Já agora, muitos pais assumem que, para além das atividades extracurriculares, para além das explicações, existe uma entidade, acerca da qual um destes dias também não era supérfluo conversarmos, que são os ateliês de tempos livres, que provavelmente são publicidade enganosa, porque os pais reconhecem que não servem coisa nenhuma para os tempos livres, servem para que os alunos cheguem a casa com os trabalhos de casa feitos. O que, um destes dias, também será importante que conversemos, será ou não importante. Estávamos a falar da Universidade Católica, estávamos a falar da Confap, desculpem, mas eu acho que é absolutamente justo que isso fique claro. Bom, este estudo não teria sido possível sem o apoio da Laia. E eu acho que é muito engraçado isto, porque no mundo que às vezes parece ter uma visão tão estranha da responsabilidade social das empresas, haver uma empresa dedicada à educação que diz assim, calma, nós estamos disponíveis a pegar uma fatia muito significativa de meios para trazermos tudo isto à discussão e contribuirmos de uma forma implicada, engajada, para que sentemos pessoas que, de facto,
têm proveniências muito diferentes, mas que são preciosíssimas, todas elas de uma importância fora de vulgar, para conversarmos acerca da escola. Dr. José Vítor, 60% de explicações no ensino secundário, vale o que vale este número, é só um dado que, com todos os enviesamentos, é todavia um dado significativo, leva-nos a concluir, ou não, que talvez a missão da escola em relação ao ensino secundário não esteja a ser cumprida como todos desejaríamos. Esse foi um dos dados que mais me chocou, acho que a palavra é essa, relativamente ao conhecimento que eu tinha. Não conhecia números relativamente, e valem estes o que valem, mas são uns números, não é? À partida, poderíamos dizer que estes pais que responderam terão maior poder económico, dado as suas habilitações, mas seriam aqueles que menos precisariam de um fator externo para apoiar os seus filhos, não é? Dado que também têm mais habilitações e, portanto, necessitariam. Eu acho que é um fator, chocou-me por ser um fator de desigualdade, não é? De facto, a primeira reflexão é tem os que não têm dinheiro para as explicações, não é? Que está aqui criado um sistema de desigualdade relativamente, nomeadamente, ao acesso ao ensino superior, dado que as explicações são sobretudo no ensino secundário, não é? E, com certeza, apesar de tudo, não é? E depois há os ATLs, para os ciclos, se calhar, mais, não se chama explicador, mas há ainda os ATLs. Portanto, eu estou muito diariamente preocupado com a questão do sucesso dos alunos, não é? Nós acompanhamos várias medidas de promoção do sucesso dos alunos e o que nós defendemos é qualquer dificuldade, e partindo e eu, se calhar, depois isto teria que se ligar ao acesso ao ensino superior, que aqui o Flint já falou, mas eu não quero ligar para já. Parece-me que cabe à escola cabe a todos nós diminuir a necessidade dos pais recorrerem às explicações. Por um lado, através de outras formas de selecionar os alunos para o acesso ao ensino superior, e a capacidade que as escolas têm vindo a demonstrar. Claro que o sistema não é perfeito, não está perfeito, mas de combater as questões do insucesso através, por um lado, da detecção precoce destas necessidades. Se nós conseguirmos apoiar os alunos à primeira necessidade, claro que será mais fácil. E eu não sei se é para isso que servem as explicações. Parece que muitas vezes as explicações têm a ver com o aluno que quer 19 ou quer 20 e não tanto para o aluno passar ou não passar de ano, ou ter sucesso ou não ter sucesso, mas cabe, por um lado, à escola conseguir apoiar os alunos ao primeiro sinal e criar sistemas de apoio aos alunos. É fundamental esta capacidade das escolas, e eu não digo a escola A, B ou C, do sistema, do Ministério da Educação, que dar condições à escola para um apoio próximo, de qualidade, personalizado aos alunos que necessitam desse apoio. Claro. Relativamente aos trabalhos de casa, já agora. Não, quem disse foi o Presidente da Conférence. É uma tentação. Luísa, irmos até às 20 horas é razoável? Achariam bem? Um bocadinho mais? Pronto. Vamos. Posso só fazer uma provocação? Oh, meu Deus, pode fazê-las todas. Só uma provocação, porque eu acho que é um bocadinho simplista. Não é simplista, não era essa a minha intenção, mas nós estamos a olhar para o sintoma, não estamos a procurar o que é que lhe dá origem. E, portanto, há trabalhos de casa sim ou não, mais tempo ou menos tempo na escola. Eu acho que é algo muito mais profundo e que tem, isso sim, a ver com a missão da escola. Vamos lá ver. Eu sou, com exceção da professora Maria Emília, sou o mais novo que aqui está, em cima. E da minha corte geracional... que era eu. Da minha corte geracional, só 15% é que foram para o ensino secundário. E, portanto, quando eu era novo, a pessoa, para ter uma boa vida, ia para a escola, melhor ou pior, tanto faz. Passava na escola e depois tinha que decidir qual era o emprego que queria e fazia a sua vida. Mas, a ver, e 80%, estou a exagerar, mas 60% da minha coorte
nem sequer o segundo ciclo têm. E esses desgraçados andavam por aí e tinham uma vida miserável. Entretanto, tudo isto, felizmente, mudou. Isto já não é verdade. Portanto, para os filhos da classe média burguesa, ir à escola não é o suficiente. E para os filhos que não iam à escola e agora estão na escola, ir à escola não é suficiente. Porque essa da boa vida depende de eu ser entre os melhores da escola para poder então ter alguma garantia. Portanto, acho que há uma maior tensão social que vem de uma coisa muito positiva, que é todos terem acesso a uma boa vida, chamemos assim por simplificação. Isso causou tensão. E ainda estamos na fase inicial em que uma boa vida não tem que significar ter um bom emprego em Portugal. Ter uma boa vida, para muitos dos nossos filhos, já significa andar por isso, ainda é um processo evolutivo. E, portanto, a questão dos exames, da força dos exames, de querer muita escola, de querer boas notas desde o segundo ciclo, tem muito a ver com a escola antes era aspiracional, bastava passar por lá, a escola hoje não basta passar por lá, é preciso muito mais do que isso. E, portanto, eu acho absolutamente razoável que uma geração que não sente que esteja a ver melhor que a geração que a antecedeu, esteja aflito com a geração que a sucede e que queira puxar muito pelos miúdos para lhes garantir uma boa vida. Qual é, para mim, agora, falo só como Rodrigo, pessoalmente, o grande erro, e isso é uma questão social que temos de tratar, é que estamos a olhar para a boa vida como não ganharmos a ter mais empregos do que os chineses. E isso é um erro de perspectiva antropológica. Eu acho que isto só se safa se, como sociedade, formos capazes de pensar o que é isso de uma boa vida, das escolas oferecerem algo que para a escola pública é mais difícil, mas que temos que lá chegar, porque senão não é escola, que é oferecer um projeto de vida antropológico, uma visão, o que é a felicidade, olharem para dentro. Para uns é religião, para outros não é religião, mas o que é isso a vida interna, que eu não vejo em sítio nenhum falar-se sobre o que é a vida interna de cada indivíduo que está na escola. E eu acho que dar sentido à vida é o que permite tirar sentido aos exames. Mas, a ver, há aqui alguns resultados, com respeito pelas minhas queridas colegas da Católica, eu percebo que é o que as pessoas dizem, mas isto é um mito urbano. O foco nos exames no ensino básico. Desculpem, não há exames no ensino básico, nem percebo, nem consigo perceber, nem a pergunta nem a resposta, porque não há exames no ensino básico, mas estamos todos muito preocupados. Doutor, mas eu ouço muitas vezes, se me dá licença que eu interrompa, muitas mães afirmarem que querem muito que os filhos entrem no ensino básico aos 7 anos para terem mais um ano de infância. Quase como quem diz, a partir do momento em que entram no ensino obrigatório, acabou-se a brincadeira. E, portanto, a determinada altura, eu percebo aquilo que diz, mas estávamos um bocadinho também a bater naquilo que a doutora Maria Emília estava a referir, que é, de acordo, todavia, a escola que democratizou, quando permite que as coisas se desequilibrem, empinem, como se diz no futebol, mais para os lados dos alunos que têm mais recursos financeiros, se calhar está a democratizar por um lado e nem por isso por outro. Mas isso está na mão de cada professor em cada escola. Claro. A única coisa é que eu não acho que haja uma grande solução que alguém vá dizer nenhum ministro vai resolver esse problema. É uma obrigação ética individual de cada professor nesta sala, em cada escola, juntarem-se enquanto comunidade, só precisam de convencer os 50 com quem trabalham todos os dias, não é preciso convencer nisto nenhum. Nós achamos que isto é bom para uma juventude melhor, não sei o quê. É isto que nós oferecemos. No ensino privado é muito mais difícil porque eu posso perder os clientes todos e não posso. Agora, numa escola pública, caramba, tem toda a obrigação ética de chegar à frente como comunidade e dizer, nesta comunidade é assim. E não precisam de autorização de ninguém. Sr. Filipe, eu vou-lhe já dar a palavra, mas deixe-me só, antes de pegar naquilo que estava para dizer, já que nos dá um bocadinho mais de tempo para discutirmos um pouco mais, há de facto, quando nós analisamos e esmiuçamos os resultados, uma distinção clara entre os pais e os professores. Ou seja, eu compreendo que os pais, estes pais que responderam ao inquérito, tenham uma perspectiva muito simpática dos filhos. São superiores, muito superiores, mas há uma distinção clara. Ou seja, os pais, por um lado, dizem não, o tempo que eles passam na escola é razoavelmente adequado, os professores dizem não, é tempo demais. Os pais dizem aquilo que se pede à escola é razoavelmente adequado, os professores dizem não, aquilo que se está a pedir à escola é demais. Os professores dizem não, cuidado, porque de repente nós estamos, no fundo,
colocar um conjunto de fichas em cima dos alunos que depois, quando nós vamos a ver os resultados, parece compreensível. Somos todos pais, ou quase todos, alguns professores também, mas não parece que os pais, no fundo, mais do que quererem a escolarização dos seus filhos, com tudo o que isso traz de benéfico, não estão a querer que eles os compensem a eles próprios pais, de uma relação assim, que os pais eventualmente tiveram na escola, como se de repente os filhos tivessem que valer por eles e por tudo aquilo que porventura os pais não fizeram. Muito bem, eu concordo com aquilo que disse. Aliás, o Dr. Eduardo Sá é muito conciliador e eu concordo perfeitamente com aquilo que acaba de dizer. Em relação aos TPCs, eu não me quero pronunciar, não temos tempo, mas eu não concordo muito com o que diz o pai Jorge Ascensão, mas isto será para outro fórum. Em relação ao horário dos alunos, ao tempo dos alunos, não é só o tempo na escola, é também o tempo das atividades extracurriculares que os pais proporcionam. Por exemplo, no ensino articulado, tem aulas durante toda a manhã e durante toda a tarde tem fora da escola. Portanto, não é só o tempo em que ele está na escola, é o tempo em que o aluno desenvolve atividades também fora da escola. Portanto, não é só a escola que, portanto, tem um currículo com horas a mais, não é só isso. Poderá ser isso, temos que discutir isso, mas também me parece que há pais que exigem demais, talvez por isso, talvez porque não vivenciaram na infância aquilo que os filhos... Olha, hoje em dia todos querem os filhos Cristianos Ronaldos, não é? Está todo indo nas academias de desporto, é uma loucura. Mas eu acho que o Dr. Eduardo Sá, um bocadinho, aguçou-vos o apetite por causa dos donos disto tudo. E se calhar vocês já leram... Não fui eu. Não, aguçou porque disse que estávamos aqui numa casa e tal. Pronto, não, foi eu que aguçei, mas o Dr. Eduardo Sá espicaçou e muito bem. Eu queria ler um texto que vocês já leram alguns, demora só 1 minuto, os donos disto tudo. E tem a ver um bocadinho com aquilo que nós falámos, Dr. Eduardo Sá. Então eu passo a ler. O texto é da minha autoria. Os resultados dos exames escolares têm um peso absoluto no panorama educativo nacional, face à importância, a maior parte das vezes decisiva, nas diversas situações em que são convocadas. Apresento 4 situações que requerem uma abordagem mais equilibrada. E vão ver que são situações que falamos aqui. Eu vou tentar resumir, sem qualquer pretenciosismo. Uma situação, acesso ao ensino superior. Vou criticar os seus doutores. Comodamente, as instituições do ensino superior apropriam-se dos resultados do ensino secundário, enquanto que diversos países da Europa escolhem não utilizar o diploma de conclusão de estudos ou consideram-no concomitantemente com outros critérios. Por exemplo, com a realização das entrevistas, com a aplicação de testes de admissão. Isto passa-se em países muito desenvolvidos. Não se passa no nosso país. Outra situação, aprendizagem para exames. Foi aqui muito focado agora. A forma como se estrutura o ensino secundário, na minha opinião, são 3 anos perdidos de aprendizagem, na minha opinião, potencia um sentido único, refém das classificações destas provas e que motivam 3 anos de preparação excessivamente intensiva, desvalorizando um ciclo de estudos e esvaziando da sua suprema finalidade. Outra situação em que eu acho que os resultados dos exames escolares são os donos disto tudo. Os rankings das escolas, já se aperceberam, que são muito do apetite ou do privado, mas de facto as escolas públicas, a maior parte, não se revê na forma como são concebidos. Usar só uma fonte, porque construído com base apenas na média dos resultados dos exames, embora isto melhorou qualquer coisinha, ignorando critérios essenciais, distorce a realidade e torna-se um instrumento perigoso e injusto para as escolas, ludibriando-as caso não percepcionem a limitação intrínseca. E eu dou muito mais valor aos percursos diretos de sucesso, que foi uma invenção, na perspectiva positiva, do atual governo. E aquilo que muito se falou aqui, e também no seu estudo, nas explicações, também interferem naquilo que eu vou dizer. Incrementadas de sobremaneira, e eu termino, no ensino secundário, embora as escolas públicas consigam cada vez mais disponibilizar os apoios necessários, são facultadas pelos pais, sobretudo os mais abastados, gerando um aumento de desigualdades, comprometendo a equidade. E termino. Com honras de tirania, os resultados dos exames ditam tendências constrangedoras e fomentam indesejadas assimetrias. Impõe-se assim, e nós estamos aqui a fazer de alguma forma, a urgência de debate sério, hoje falou-se bastante nisto, que os coloque no seu devido lugar, o da relatividade. Muito bem.
Só um pormenor. Temos hoje, e ainda bem que estamos em streaming, enfim, lançado à discussão, não vai dar espaço para tudo isto, uma discussão que se calhar um destes dias vamos ter que fazer sobre os quadros de honra, os quadros de mérito, os quadros disto, os quadros daquilo, porque de repente nós corremos por um lado estarmos a dizer sim, nós precisamos de mudar isto tudo e depois ficarmos entregues a uma passividade, todos nós, que não é razoável. Doutora Luísa, temos direito a ouvir a Assembleia, sim ou não? Uma questão, duas questões. Duas questões, ótimo. As outras ficarão para o próximo estudo, como sabem. Não, mas é verdade. Portanto, vai haver desenvolvimentos deste estudo e, portanto, haverá oportunidades. Peço-vos desculpa, mas depois o tempo torna-se um bocadinho carrasco para todos nós. Boa noite, Mafalda Lopa, sou da Escola da Cidadela. Eu tinha aqui 3 observações para fazer e uma delas contém algumas, eu vou tentar ser rápida, mas tem tudo a ver com aquilo que foi aqui dito. E antes de mais nada, obrigada por nos darem a oportunidade de estar aqui a ouvir este debate tão interessante. Acho que ficávamos aqui mais tempo, com mais perguntas e com vontade. Acho que toda a gente que está aqui deste lado tem a mesma vontade que eu de discutir alguns aspectos que ficaram aí no ar e que são muito importantes para nós professores e sobretudo para os nossos alunos. Só começar pelo fim, por esta questão dos quadros de excelência. Nós na escola temos, e há muita gente aqui que também o tem, quase toda a gente, portanto, há os quadros de excelência, há os quadros de mérito e depois temos separado o quadro de valor. É um quadro ao qual, infelizmente, se liga muito pouco. Eu também sou anti-quadros de excelência. E o quadro de valor é o quadro que permeia o aluno que trabalhou muito e conseguiu ultrapassar as suas dificuldades, o aluno que ajuda os outros, que é solidário com os outros, o aluno que mostrou sim que tem um valor enorme como pessoa. E isto, fala-se muito pouco disto. Isto é importantíssimo. Estes quadros são muito importantes. Depois, em segundo lugar, nós temos um projeto, a Câmara de Cascais tem um projeto chamado A Voz dos Jovens, onde os alunos de cada escola, portanto, há um tema global, os alunos de cada escola reúnem-se, delegados e subdelegados, para eleger uma atitude que gostassem para mudar isso que não está bem. Depois reúnem-se as escolas todas do Conselho, cada escola leva uma ideia, votam outra vez só numa, e depois no final podem falar com o Presidente da Câmara e apresentar a ideia para o Presidente da Câmara ajudar nessa mudança. Este ano o tema era interessantíssimo, que era da escola que temos à escola que queremos. E os alunos, houve 3 propostas, que foram aquelas que nós gostámos mais. Isto são só os alunos, nós professores estamos só a ver, e quem está a dinamizar não são professores. E as ideias dos alunos foram, uma delas, mudar o acesso ao ensino superior, a outra, a carga horária. Os alunos achavam que deviam ter menos carga horária, estamos a falar de delegados e subdelegados do secundário, deviam ter menos carga horária e eles diziam, os nossos colegas do básico deviam ter mais artes, mais desporto, música ao final do dia e não aulas, e nós devíamos ter tempo livre porque nós sabemos usar o nosso tempo, e se não sabemos, devíamos saber. E portanto esta era a opinião deles. A terceira ideia que eles também tinham era relacionada com as dinâmicas das aulas e, portanto, eles diziam que gostamos muito de umas aulas que não são aulas positivas, onde realmente se aprende. Queremos ir mais lá fora, queremos ir a conferências, queremos ir a debates, queremos ouvir adultos a falarem, porque nós vamos agora para o ensino superior, queremos aprender fora da escola, menos na escola e mais fora da escola. Isto é só uma chega dos alunos, portanto, agora não fui eu a falar, não me descontem este tempo, isto era os alunos. Só fazer aqui um comentário em relação a uma coisa que foi dita e que me tocou particularmente, que é esta questão de os professores acham que os alunos estão muito tempo na escola, mas depois querem mais tempo para a sua disciplina. E isso prende-se com os currículos, não é? Porque se eu tenho que pôr 3 quilos num sítio onde cabe 1 quilo, eu ou fins que faço, ou se assumo que vou fazer, realmente o tempo não me chega. Eu gostava de ver os alunos mais tempo a fazer outras coisas e gostava de ver os programas a emagrecerem realmente, porque um aluno que sabe aprender, aprende em qualquer lado, qualquer coisa. Obrigada. Passaria agora a mais uma questão e vamos terminar. Simplesmente obrigado.
pela oportunidade de estar aqui. Queria ser sintético e dizer o seguinte. Portanto, tenho um projeto que é todos os anos apresentado a mais de 50 mil pessoas. Estive no Green Fest, no campus da nova SB, Green Fest de Sustentabilidade, que tem a ver com o projeto. Não fiquei admirado quando encontrei pais a perguntar onde é a vossa escola. Portanto, a minha escola é o agrupamento de escolas Amadora Oeste, que, pronto, como outros agrupamentos de escolas que visito, tem professores extraordinários. Este projeto procura articular todas as disciplinas, mas, concretamente, o que eu vou dizer, face ao que aqui ouvi, é o seguinte. Os trabalhos de casa esqueçam, porque eu já os esqueci, porque os trabalhos de casa são necessários atualmente. Porquê? Porque precisam de trabalhar a memorização e a repetição. As novas skills, com as novas skills, segundo um professor da Católica, num texto de opinião no Expresso disse, baseado também em investigadores estrangeiros, as novas skills vão fazer com que os trabalhos de casa, em vez de se chamarem TPC, passam a ser desafios que estimulem a inteligência emocional, o trabalho colaborativo, o pensamento crítico, aprender a aprender fazendo, em que são os próprios alunos que procuram e sentem a necessidade de aprender. A escola, para terminar, poderia estar aqui muito tempo a falar sobre a minha experiência de 42 anos, desde o Algarve até a Amadora. A minha escola tem 36 nacionalidades e tem alunos extraordinários, alunos que passam fome, mas que são criativos. E como é que nós, no agrupamento da Amadora Oeste e na Francisco Manuel de Melo, conseguimos estimular a aprendizagem? Através de trabalhos de projeto, dando-lhes ferramentas para a mão, desmontando computadores, retirar o motor para construir um carro solar. E depois eles perguntam, professor, porque é que o carro solar se desloca? É magia? Não. Portanto, temos alunas que este ano tiraram 20, ou melhor, 199 a matemática. A Beatriz Canaverde, temos alunos, uma aluna que está em arquitetura com 19,55 no Porto, temos uma formada em medicina, a Alina Frolova, que fala 4 línguas, e temos muitos alunos na nossa e noutras escolas da Amadora extraordinários, e por todo o país, incluindo o Algarve, de onde eu resido. Obrigado. Muito obrigado. Não se esqueçam que o Sr. Diretor-Geral e a Doutora Maria Emília, de uma forma muito elegante, chamaram à discussão como é que nós vamos pensar o percurso que leva à entrada no ensino superior, porque eu acho essas notas muito importantes, mas eu posso trazer percentagens inquietantes de alunos que entraram com notas absolutamente inacreditáveis do ensino superior, que mudaram de curso, que reprovaram, e turmas que de alguma forma reprovaram de uma forma tão massiva, mesmo com notas de entradas acima de 18, que um dia vamos ter que pensar o que é que nós queremos da escola e, sobretudo, do ensino superior. Dr. Jorge Ascensão, temos muito pouco tempo, o Francisco Heitor chama-me a atenção para isso, e, portanto, passava-lhe então a palavra de acordo com aquilo que solicitou. É só um minuto mesmo, e para começar por isto do ensino superior, que a Confap há muitos anos pôs na agenda. A necessidade de repensarmos e alterarmos o paradigma de acesso ao ensino superior é, de facto, uma bandeira que a Confap leva na frente, e ainda bem que começamos a ter mais pessoas, porque temos que redefinir a função da escola e se o sucesso é ter 19 ou 20. E se é isso que faz isso um bom profissional. Acho que isso era importante. E já agora também dizer e aproveitar que nós temos que deixar de pensar que estamos a fazer tudo bem e que os outros é que estão a fazer mal. E aproveito isto para dizer, eu não levo a mal, Filipe Lima, não levo nada a mal, mas acho que o discurso tem que deixar de ser aquele e as famílias depois fazem isto e fazem aquilo. É o que é que nós podemos fazer diferente para proporcionar às famílias um outro tipo de pensamento e um outro tipo de necessidade. Acho que é muito mais importante pormos a tónica em cada um de nós do que nos outros. E, portanto, enquanto o discurso continuar a ser, porque depois o que acontece de mal é porque as famílias fazem isto, aquilo ou aquilo outro, porque se quiséssemos falar de ensino articulado, depois eu quero ensino articulado de desporto, eu quero isso. Não quero só de música, quero do desporto, das artes, das expressões, do espetáculo. E depois, então, todo o processo, é isso que eu quero. Mas eu ponho a nossa responsabilidade, porque nós, famílias, estamos a exigir notas. E é preciso criar uma cultura anti-nota e deixar de sermos escravos da nota. E nós pegamos nessa responsabilidade e pedimos às escolas que colaborem connosco para mudar este pensamento e esta cultura. Porque todos nós podemos, provavelmente, fazer alguma coisa diferente, como disse o Rodrigo. Muito obrigado. Permitam só à parte de alguém que está supostamente a moderar, estamos a partir do pressuposto
que os bons alunos tiram sempre boas notas e a relação não é tão linear. Desculpa, é só uma picardia, porque a gente está-se a queixar do mundo lá fora e que nós temos a solução. Explique-me lá, porquê é que tem um quadro de honra e de excelência e tal, e depois tem um quadro de valores, mas a esse ninguém liga? Mas porquê é que os valores não estão no quadro de honra e de excelência? São vocês que estão a dar o sinal de que as notas são mais importantes do que ser-se um bom companheiro. Ora bem, minhas senhoras e meus senhores, com a licença do Sr. Diretor-Geral, se ele não me levar a mal, eu sugeria que o encerramento deste momento fosse da doutora Maria Emília Brederode, se me dá licença, Sr. Doutor, sem que todavia deixe de agradecer a vossa presença, sem que todavia deixe de lembrar que este é só um primeiro estudo, outros virão, e portanto pelo impacto que este está a ter, os outros seguramente vão ter um impacto muito maior, sem deixar de chamar a atenção que esta iniciativa Escola Amiga da Criança, que está a ter um sucesso quase inacreditável de norte a sul do país, teve também o apoio de várias marcas que generosamente se têm vindo a associar a nós. A última é a REN, que muito generosamente fez o favor de se associar a nós, e sem esquecer que, obviamente, este estudo da Universidade Católica teve a bênção da Confab e o apoio absolutamente precioso da Laia. De outro modo, não seria possível estarmos aqui. A Altice foi generosíssima em relação a nós e, obviamente, essa gratidão não deixa de ser também extensiva a esta empresa. Doutora Maria Emília, o microfone é todo seu. Muito obrigada. Eu só queria aproveitar para dizer que no CNES estamos a preparar um debate grande sobre a questão do acesso ao ensino superior e que estou muito contente por ver que é mais consensual do que aquilo que nos parecia e que podemos contar, pelos vistos, com os pais connosco, ou pelo menos com a Confab connosco. E para terminar, retomaria uma frase da professora que falou, que dizia: um aluno que sabe aprender, aprende em qualquer lado e qualquer coisa. E eu acho que este devia ser o nosso lema nesta renovação da escola. Parabéns a todos. Em especial. No dia 30 de novembro já temos um debate sobre o acesso ao ensino superior em Carcavelos, na Universidade Nova. Muito obrigada pela vossa presença e participem na Escola Amiga da Criança. A partir de hoje já podem consultar o site. Deus.